E hoje a gente vai falar sobre como usar as suas competências comportamentais para conquistar o emprego que você deseja e precisa. Então, esse tema ele é bem interessante porque ele é baseado numa metodologia que eu desenvolvi e que focada especialmente para profissionais se destacarem nas etapas do processo seletivo, né? Profissionais que estão buscando outro emprego, para que eles possam se destacar frente à concorrência do processo seletivo que eles estão participando e assim aumentar as chances de ser contratado. Que a grande maioria dos profissionais não tem consciência nenhuma de quais são suas competências comportamentais. E aqueles que têm essa consciência ou têm alguma ideia de quais são essas habilidades, não sabem usá-las ao seu favor, principalmente no processo seletivo, né? Onde a gente está vivenciando hoje, cada vaga, dependendo do setor para onde você vai aplicar, tranquilamente você vai concorrer com mais de 300 profissionais. O que a gente tem hoje? O cenário que a gente tem hoje? A gente tem milhares de pessoas trabalhando em empregos que não gostam do que faz, né? Não gostam das atividades que desenvolve, não gosta do chefe, não gosta do salário que tem, não se sente valorizada, enfim, e quer trocar. Quer trocar para outro emprego melhor do que o atual. O pessoal que está buscando recolocação também está buscando outro emprego. Hoje a nossa realidade é essa. Aí o que acontece? Seja a pessoa que está buscando recolocação ou quem está empregado e resolve buscar um outro emprego, começa o seguinte drama. Veja se não é assim que acontece, ou de repente até já está acontecendo com você. Você assina, a pessoa, né, assina vários sites de empregos, e aí já começa a gastar um dinheiro, cadastra o currículo e começa a enviar para todas as vagas que aparecem. Já perdendo um tempo enorme, né? Várias horas aí de noite, de dia, fim de semana, enfim, mandando um monte de currículo. Começa a pedir emprego para os conhecidos e para os desconhecidos. Principalmente no LinkedIn, né? Quando a gente, os desconhecidos no LinkedIn, que a gente começa a pedir emprego. E aí fica torcendo para ser chamado para algum entrevista de emprego. A cada envio desse currículo, geralmente bate aquela ansiedade. Você fica esperando o retorno. Será que agora vai? Será que dessa vez eu consigo? E aí nada acontece, né? E aí começa a bater um desânimo e tal. E depois de um certo tempo, o desânimo, junto com o estresse do trabalho que você já não gosta mais, eles se juntam. E aí nesse ponto acontece uma de duas coisas. A primeira, a tua saúde começa a sentir os efeitos desses sentimentos ruins, né? Isso já é comprovado pela medicina. Muito cortisol ainda causado pelo estresse, permanentemente sendo jogado na tua corrente sanguínea, acaba afetando o teu sistema imunológico, enfim, tem vários problemas aí. Ou então, você desiste de procurar esse emprego e resolve ficar acomodado no emprego que está hoje, né? Esse problema da doença acontece com quem está buscando recolocação também, né? O organismo é o mesmo. Bom, nenhuma das duas opções vale a pena, né? Não vale a pena nenhuma das duas. O que a gente tem que fazer? Tem que encontrar uma maneira de ser mais estratégico na busca por esse outro emprego. Tá? Por quê? Porque o jeito tradicional de buscar emprego não funciona mais. O mercado de trabalho ele mudou. Ele não funciona mais. Hoje, você, como eu falei, você tem que ser mais estratégico e aprender como se diferenciar dos outros candidatos. E foi aí que eu comecei a pensar numa maneira de ensinar para as pessoas como fazer isso, né? Na verdade, pensei já há um tempo, que eu já ajudo essa galera há um tempinho a fazer isso. A saída que eu encontrei, na verdade, que é a base dessa metodologia que eu desenvolvi, é você identificar o conjunto das tuas competências comportamentais que você possui, que você desenvolveu ao longo da tua vida profissional, e usá-las em todas as etapas do processo seletivo para se destacar das outras pessoas. Por que as competências comportamentais são tão importantes para você se destacar? Pensa comigo. Tem um grande problema aqui atrelado a isso, quando você decide usar as suas competências comportamentais, que é aquele problema que eu falei no início. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia de quais são as suas, né? Quais são as habilidades comportamentais que você desenvolveu ao longo da tua carreira? E como usá-las para conquistar esse outro emprego que você tanto deseja e precisa? Como você pode fazer isso? E por que isso é tão difícil de você olhar para você mesmo e perceber essas habilidades? Porque a gente, em nenhum momento, se você olhar para trás, para a tua formação, desde a época da escola, passando pela faculdade, pós-graduação que você tenha feito, em nenhum momento te ensinaram a fazer isso.
A nossa formação acadêmica, educacional, ela é toda técnica, né? É toda voltada para o lado técnico da coisa. Esse lado comportamental é deixado de lado. Ele não é... Ninguém te ensina como identificar seus talentos naturais e aquelas habilidades comportamentais que vão ser desenvolvidas em cima desses talentos. E aí, qual é o agravante disso? É justamente o que o mercado está pedindo hoje. Cada vez mais, se você prestar atenção, cada vez mais, por que se fala tanto em competência comportamental? Né? Porque o mercado está pedindo isso como diferencial para você. E aí você chega no mercado e você tem que descobrir uma coisa que nunca te ensinaram a identificar. Para piorar ainda mais, essas competências que você desenvolve em cima dos seus talentos, elas são a base das atividades que você mais gosta de fazer. E aí, quando você não sabe disso, você acaba fazendo o quê? Escolhendo empregos que você não gosta, sendo insatisfeito, frustrado com a sua vida profissional. Tá tudo entrelaçado aí. E a gente precisa desfazer esse nó. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Como desfazer esse nó. Tá? Para vocês terem a noção da importância disso, todo o processo seletivo, o recrutador, ele vai olhar o teu lado técnico, vai olhar o teu currículo, vai analisar o teu currículo, né? E vai olhar que você tem a parte técnica essencial, beleza? E aí ele vai te chamar para entrevista. O que ele vai avaliar na entrevista? Suas atitudes. Basicamente, uma entrevista é para o recrutador olhar para você e avaliar se você tem a personalidade adequada ou as atitudes mais alinhadas com os requisitos da vaga que ele está trabalhando. Tá? Porque a parte técnica ele já sabe que você tem. Se você for chamar para entrevista, ele já determinou que você pode, tecnicamente, você está apto para aquele cargo. Mas comportamentalmente ele tem que te testar. E só piora daqui para frente, os próximos anos, essa tendência só vai se intensificar. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial ele fez uma pesquisa profissionais de RH do mundo inteiro, tá? Inclusive do Brasil, e publicou em 2016 um relatório sobre as 10 habilidades do futuro. As 10 principais habilidades que seriam cobradas dos profissionais no mercado de trabalho no futuro. Adivinha? Todas as 10 eram comportamentais. Todas. Todas elas. Nenhuma é ensinada nas faculdades. E agora? Então, para você garantir o teu emprego hoje e até mesmo o teu futuro profissional, você tem que começar a prestar atenção nas suas habilidades comportamentais. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa é identificar. Tá? Quais são essas habilidades comportamentais que você possui hoje? Então, olha para o teu perfil profissional e tenta identificar quais são elas. Se tiver um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, pega teu currículo, imprime ele, começa a relembrar dos teus empregos passados, das atividades que você desenvolvia. Começa a lembrar quais atividades que você era elogiado nesses outros trabalhos, ou algum prêmio que você recebeu relativo a algum resultado bacana que você entregou. Tá? Tenta lembrar do que as pessoas te elogiam, que você faz bem no trabalho, pelo que elas pedem a tua ajuda, teus colegas de trabalho pediam tua ajuda ou pedem tua ajuda, e vai fazendo uma lista. Tá? Faz uma lista de tudo isso que você identificar. Essa parte, realmente, ela requer uma reflexão um pouquinho mais profunda. E talvez no início você tenha um pouquinho de dificuldade. E aí talvez seja bacana você perguntar para os teus colegas de trabalho, para a tua família, para alguns amigos seus, e fazer umas perguntinhas tipo, o que você acha que eu faço bem? Quais são as minhas principais habilidades que você identifica em mim? Enfim, faz uma lista. O ideal é que essa lista tenha pelo menos uns 10 itens. Bom, essa é a primeira parte. A segunda é que a partir daí você vai montar o teu currículo, ou pelo menos você vai reescrevê-lo, né? Porque currículo todo mundo já tem escrito. Você vai reescrevê-lo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essas habilidades comportamentais, tá? E vai distribuir estrategicamente no teu currículo, assinalando, principalmente na parte de experiência profissional, assinalando quais foram essas habilidades que você utilizou em cada emprego. E aí, quando você for pesquisar as vagas que você vai aplicar, você não vai mandar para tudo quanto é vaga, tá? Você vai fazer o quê? Você vai mandar só para aquelas vagas que você tem aderência, tá? O que é aderência? É quando você olhar a descrição das vagas, e a maioria dos requisitos você possui, principalmente os comportamentais, tá? Os técnicos também, evidentemente, né? Porque senão não vai adiantar nada. Mas principalmente os comportamentais. Então, você pega a tua listinha de 10 habilidades e compara com os requisitos da vaga. Bateu ali os requisitos, você aplica para essa vaga. Naturalmente,
você já é um forte candidato. Porque ninguém faz isso. E isso vai fazer total diferença nas etapas seguintes, que eu vou te falar daqui a pouquinho. O que acontece? Por que isso é importante? O recrutador, quando ele está lá, e como eu falei, em média, o cara está lá analisando 300 currículos. Tem algumas pesquisas que falam que de 6 a 10 segundos ele faz essa primeira triagem. Ele bate o olho, um bom recrutador treinado, ele bate o olho e já analisa se aquele candidato tem fit, dá fit com a vaga ou não, e já lixo. Currículo pro lixo. Tá? Quando ele vai olhar o teu currículo, na mesma hora ele vai identificar as habilidades comportamentais que você distribuiu. Ele já emite o sinal de alerta. Isso daqui tem alguma coisa que me interessa. Ele separa. Tá? Você já está ali para ser analisado com mais calma depois. Depois que ele acabar com esse monte todo, desse monte geralmente tinha 10%. De 300, uns 30 currículos vão receber uma segunda olhada. Então, você está lá, está no segundo monte. Ele vai pegar e olhar direitinho. Quando ele, novamente agora, ele vai bater o olho exatamente nessas habilidades. Tá? A parte técnica é mais fácil. Ele vai olhar, ver que você é formado em tal área, trabalhou, teve experiência em tal empresa, em tal setores, tal, que tem relação com o carro que ele está trabalhando. O que ele vai olhar como diferencial? Isso comportamental. E ali, você já vai ser chamado para a entrevista. Se ele tiver uma dúvida, alguma dúvida sobre você, o que ele vai fazer? Vai olhar o teu LinkedIn. E aí a gente entra no quarto passo da metodologia. Desculpa, no terceiro passo da metodologia. Que é o quê? Criar um LinkedIn atraente. Um LinkedIn que eu chamo de vendedor. Como? Usando essas mesmas competências comportamentais, distribuídas estrategicamente também no teu LinkedIn e principalmente no teu resumo. Que você tem lá, tua descrição profissional, logo abaixo tem o teu resumo. Ali, você tem que falar das suas competências comportamentais, falar quem você é e como é a sua personalidade. Tá bom? Então, o cara está com a dúvida no teu currículo, ele bate o olho no teu LinkedIn, ele vê novamente todas as tuas habilidades. Então, na mente dele, cria uma certeza de que ele precisa te chamar para aquele processo. Ok? E aí você é chamado para a entrevista. Ainda tem uma vantagem adicional de você preparar o teu LinkedIn da maneira correta. Que é o quê? Hoje em dia, muitos recrutadores estão buscando diretamente na plataforma por profissionais para preencher as vagas que eles estão trabalhando. Tá? Eu já vi até recrutador falando que está evitando divulgar as vagas justamente para não ter que receber 300, 400 currículos e ter que ficar perdendo tempo analisando, porque a maioria não tem aderência à vaga. Então, o que eles fazem? Eles pegam a vaga, não divulgam para ninguém, e vai para o LinkedIn e para os bancos de currículos para pesquisar com profissionais. Se o teu LinkedIn está bem preparado, ele está bem escrito, você fica bem ranqueado nos mecanismos de buscas para as palavras-chave relativas ao cargo que você está buscando, que você está querendo. Tá? E aí você é encontrado, e aí quando ele bate o olho, vê que o teu LinkedIn está bem feito, vê que você é um bom profissional para aquela vaga, te chama para a entrevista. Então, esse é o terceiro passo. Você percebe como você vai cercando a tua vaga por todos os lados, usando o quê? As tuas habilidades comportamentais. Agora, qual é o quarto passo que geralmente as pessoas têm que fazer quando começam a buscar um outro emprego? Então, networking, né? Você você avisa para a tua rede de contatos que você está procurando emprego. Só que não basta apenas você avisar para aquele pessoal. Na verdade, o networking correto, você tem que fazer ele no médio e no longo prazo. Não adianta muito fazer network quando você está precisando de emprego. Por quê? Uma pessoa que não te conhece, ela não vai te indicar. Eu canso de ver lá no LinkedIn, já aconteceu comigo, inclusive, da pessoa me adicionar no LinkedIn, a primeira coisa que ela fala é pedir emprego. Não adianta, eu não conheço aquela pessoa. A gente só indica quem a gente conhece, quem a gente confia. E aí, para você desenvolver essa confiança nos profissionais, você tem que se relacionar com eles. Isso leva tempo. Né? Então, eu sempre falo isso. Façam network sempre. Network é permanente. E o networking, ele não é trocar cartão nem adicionar no LinkedIn. O network, ele começa depois disso. Network é relacionamento. E, logicamente, ao mesmo tempo, você vai trabalhar esse networking para ampliar. Como é que você faz esse networking de forma permanente, como eu citei agora? Você vai ir no LinkedIn, se conecta com pessoas de empresas que te interessam, tá? Profissionais que trabalham nos setores onde você quer trabalhar, se conecta com eles, troca ideia, se relaciona, oferece ajuda para alguma coisa, enfim. Começa por aí, tá? Não peça emprego. Isso é essencial. E olha que interessante.
Quando você toma consciência dessa tua listinha de habilidades comportamentais, fica mais fácil você fazer o teu marketing pessoal durante um evento de network, durante um encontro de negócios, durante um almoço ou um café que você marcou para trocar ideia com aquele profissional, tá? Por quê? Porque você tem consciência do que você é bom, dos seus pontos fortes, né? Então você pode inserir isso na tua conversa para impressionar outra pessoa, da maneira certa, sem parecer arrogante, sem parecer metido, né? Que é o grande medo das pessoas de se venderem, de fazer marketing pessoal. O quinto passo é onde é o ponto principal de todo o processo seletivo, né? Que é o quê? A entrevista. E hoje, a grande maioria das entrevistas, elas são o que a gente chama de entrevistas por competências ou entrevistas comportamentais. Por quê? Porque você vai ser avaliado em cima das suas habilidades comportamentais. Olha elas aparecendo aí de novo. Percebe como faz sentido todo esse encadeamento do que eu estou falando? Como tudo se entrelaça e uma coisa depende da outra, para que você se destaque no processo seletivo como um todo? Quando você é chamado, como eu citei anteriormente, o cara já olhou o teu currículo, tecnicamente ele sabe que você pode preencher aquela vaga. Ele quer saber se você possui as atitudes e comportamentos alinhados com as expectativas que a empresa tem. Ele não pode correr o risco de colocar alguém excelente tecnicamente, mas que não sabe se relacionar com ninguém dentro de uma equipe que está performando bem. Então, por isso, você vai passar por uma entrevista onde ele vai fazer aquelas perguntinhas que são o terror das pessoas. Quais são os seus pontos fortes? Por que eu deveria te contratar? Se você for contratado, como é que você vai poder contribuir para a empresa? Agora, você sabe responder essas perguntas. Você sabe quais são suas competências comportamentais, seus pontos fortes. Você vai conseguir fazer e como você escolheu a vaga? Porque tinha aderência com essas habilidades, os requisitos da vaga incluíam essas habilidades, você vai fazer esse link. Não, eu vou usar tal e tal e tal habilidade para atingir tal e tal resultado, porque eu percebo que isso que a empresa quer, porque você pesquisou as atividades dela e tal. Você começa a dar respostas profundas e coerentes para o entrevistador. Só aqui você se destaca de 90% dos outros candidatos, tá? 90%. E aí o que acontece? A pessoa vai ter olhado teu currículo e olhar teu LinkedIn. Então, aquele conjunto de habilidades que você destacou vão estar frescas na cabeça da pessoa. Quando você faz essas respostas, falando das suas principais habilidades, intimamente, né, no cérebro dele, ele faz o link com o que ele viu antes. Então, dá coerência. Ele percebe que você está sendo coerente, que a tua resposta faz sentido. E aí, o que ele faz? Ele te contrata. Ou, pelo menos, tem uma grande chance de você passar para as próximas etapas desse processo seletivo. Agora, percebe que tudo isso que eu falei aqui vai depender, primordialmente, de lá no início você identificar as suas habilidades comportamentais. Todo o resto depende disso. Até mesmo a tua confiança nas respostas durante a entrevista. Você já vai ter estudado essas habilidades, você vai ter trabalhado elas no teu currículo, no teu LinkedIn, no teu networking. Elas vão estar aqui, ó, mentalizadas. Então, quando você responder, elas vão estar na ponta da língua. Você vai transmitir confiança e segurança para o recrutador. Porque o grande problema dessas perguntas que eu citei aqui como exemplo é que são exatamente elas que o recrutador vai usar para te avaliar. E aí a maioria das pessoas gagueja, dá respostas muito rasas, ou não sabe responder. E olha só que bacana, como eu falei no início, se você aplicar esse método, fatalmente você vai trabalhar no emprego que você vai gostar muito. Sabe por quê? Como eu falei no início, suas habilidades comportamentais, aquilo que você é bom, elas têm que ser baseadas nos teus talentos naturais. A gente não consegue ser bom em algo que a gente não gosta de fazer, por exemplo, tá? Então, os teus talentos naturais, eles são intrinsecamente relacionados com o que te dá prazer, com atividades que te dão prazer. Então, pensa comigo, se você escolher uma vaga onde, dentro da descrição dela, tem as suas habilidades comportamentais, consequentemente, você está concorrendo a uma vaga onde as atividades não te dão muito prazer. Percebe? Porque a maioria das pessoas não tem consciência do que o recrutador está esperando delas. Não sabem como tem que se comportar durante aquela entrevista, né? Sabem que tem que mandar bem, fazer uma boa primeira impressão, todo mundo sabe disso. Mas, tecnicamente, que é isso que eu estou falando para vocês, tecnicamente, o que ele está esperando de vocês? Qual é o tipo de resposta que você tem que dar para ele? É isso que eu estou te mostrando aqui. Tá? É esse tipo de resposta que ele espera. E aí quando você aplica isso daqui, você para de contar com a sorte. Por quê? Porque você está preparado. Está preparado para se destacar dos outros candidatos. A grande dificuldade, geralmente, das pessoas, foi o que eu falei, é
ter a consciência de quais são essas habilidades comportamentais e depois ir usando elas em cada etapa desse processo seletivo. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer isso sozinho. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de fazer esse olhar para a gente mesmo e extrair aquilo que a gente é bom realmente. Tá? Até porque culturalmente existe uma crença de que é feio a gente dizer que é bom em alguma coisa. Isso atrapalha muitas pessoas que vão fazer um marketing pessoal, por exemplo, vão se vender em alguma oportunidade, como entrevista de emprego, por exemplo. Para quem não consegue ou não sabe nem por onde começar isso tudo que eu falei aqui, que eu tenho um grupo de mentoria de carreira onde eu ensino exatamente esse passo a passo que eu mostrei aqui. E abrir inscrições para o próximo grupo. A gente vai começar a trabalhar dia 8 de abril, onde eu vou ensinar exatamente esse passo a passo. A gente vai começar identificando o teu diferencial profissional, ou seja, eu vou olhar para o teu perfil, para cada uma das pessoas, né? Eu vou olhar para o perfil profissional dela e juntos a gente vai encontrar o conjunto de habilidades comportamentais que vão fazer esse diferencial ao longo do teu processo seletivo. A partir dali, a gente vai trabalhar tudo isso que eu falei aqui. Eu vou te ajudar a criar um currículo impossível de ser ignorado, como eu costumo falar, né? Ou seja, que se destaque daqueles outros 300 que são analisados na primeira fase de triagem, que eu comentei aqui mais cedo. Eu vou te ajudar a criar o teu LinkedIn para ele ser encontrado pelos recrutadores e você ser chamado para as entrevistas. Vou te ensinar a usar essas habilidades comportamentais para você fazer o teu marketing pessoal e gerar um networking forte, um networking que mais para frente pode te indicar para as vagas que são abertas dentro da empresa. É cada vez mais comum as empresas desenvolverem programas de indicação interna para as vagas. Como é que funciona isso? Eu abro uma vaga, tá? Eu sou gestor lá dentro de um setor, abro uma vaga, viro para o meu quadro de funcionários e falo, gente, eu estou precisando de um profissional com essas características aqui. Quem tiver algum conhecido, algum amigo, parente, enfim, pode indicar que a gente vai chamar. E aí a pessoa indica, esse profissional é chamado direto para a entrevista, e se ele for aceito, essa vaga não chega nem para o mercado. Como é que você tem acesso a elas? Tendo uma rede ampla de networking que funcione. E aí eu te ensino como fazer isso. Como fazer networking em evento presencial, como fazer networking online, principalmente pelo LinkedIn. E aí depois disso a gente faz o quê? Treinamento para entrevista comportamental, como eu falei agora. Você vai ter um passo a passo de como responder alinhando duas habilidades comportamentais com os requisitos da vaga para impressionar o recrutador. São 5 encontros semanais que a gente faz. Fico mais ou menos em torno de 1 mês e meio fazendo esse acompanhamento com as pessoas. Os encontros, eles são em grupo, online, mas eles ficam gravados. Caso você não possa comparecer em algum, fica gravado numa área de membros, onde eu coloco outros materiais complementares também. Tem exercícios. Esse grupo ele não é coaching, tá, gente? Ele não é coaching, ele está mais para mentoria. Então, eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer. O passo a passo que você precisa fazer para se destacar dessa maneira que eu falei aqui na live, em qualquer processo seletivo, usando o que você tem de melhor, usando as suas melhores habilidades comportamentais. Então, ao longo de 1 mês e meio, você vai ter esse acompanhamento meu. Tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvida direto comigo, onde eu coloco também outros materiais complementares, onde vocês podem trocar ideia entre si, já fazer network entre as pessoas também. Para eu poder dar esse acompanhamento específico para cada um, geralmente eu monto esse grupo de 5 a 10 pessoas no máximo, tá? E aí a gente faz esse trabalho. Então, se você está buscando um outro emprego, seja porque está em recolocação já, ou porque está insatisfeito com o seu atual emprego, essa metodologia vai permitir que você conquiste o emprego que você tanto deseja e precisa, tá? Ela foi desenvolvida ao longo dos últimos anos da minha experiência, ajudando diversos profissionais a encontrar um emprego onde eles pudessem trabalhar com o que eles realmente gostassem, e se sentindo realizados e satisfeitos. Se você viu o sentido em tudo isso que eu falei aqui, tem um botão aqui embaixo, clica nele, você vai ser direcionado para a plataforma que eu utilizo para efetuar o pagamento, que é a Eduz. É uma plataforma 100% segura, milhares de pessoas realizam compras nela todos os dias, tá? Então, ali você pode escolher a forma de pagamento, você pode emitir um boleto bancário, pode parcelar no seu cartão de crédito. O valor está bem acessível, como você pode ver aqui embaixo. E assim que for confirmada a sua inscrição, você vai receber um e-mail de boas-vindas e um e-mail com instruções dos primeiros passos antes do grupo começar. Tem algumas atividades que a gente já começa antes mesmo do grupo começar para ir com força total em direção a esse emprego
que você realmente deseja, ok? Então é isso. Espero te encontrar lá no grupo. Um grande abraço e até a próxima.